Leonardo, boa tarde. Fabíola, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Prazer recebê-lo. Primeira vez nesse ano, né? Primeira vez esse ano, começando com o pé direito, né? E eu acho que muito importante, você falando anteriormente aí de comunicação para o agro, né? Acho que a finalidade do programa é isso mesmo, a gente falar numa linguagem bem acessível, que a gente possa passar uma imagem positiva, que é a realidade do agronegócio para a população. Você falou dessa imagem positiva. Quando a gente fala, por exemplo, da Lei Candir, às vezes as pessoas que não são do setor acreditam que o produtor está sendo privilegiado com a não tributação. É importante o produtor também saber exatamente como que funciona essa lei para ele explicar para o vizinho, para os coleguinhas da escola do filho, para todo mundo entender, né, Leonardo? Exatamente, essa é a ideia. Eu estive num evento esse ano em Canarana, no Mato Grosso, e onde eu tive a oportunidade também de falar sobre a Lei Candir, e estava presente o vice-governador do estado do Mato Grosso. E ele fez uma afirmação muito importante. Hoje na sociedade há uma divisão entre aqueles que são contra o agro, que não conhecem a realidade, né? E que acreditam que o agro é beneficiado pelo governo, pelo poder público, que o produtor hoje tem dinheiro de sobra, né, que é um negócio muito rentável, e aí com isso gera uma antipatia. E é um ataque em cima de ataque. Nós tivemos o ano de 2019 marcado por várias ameaças ao agronegócio, né? Desde tentar passar uma imagem de que o produtor não respeita as leis ambientais, o que é uma inverdade, e também querendo passar essa imagem de que o segmento do agronegócio ele é totalmente privilegiado pelo poder público com essas desonerações fiscais. E o que também a gente sabe que não é verdade, né? Essas desonerações a gente vai ver aqui no decorrer do programa, é justamente para melhorar a vida de todos nós brasileiros. É da sociedade inteira, não é do produtor. Exatamente. É quando o governo ele vem e desonera, né, uma determinada operação comercial, como a Lei Candir veio e fez, é justamente o quê? Não é beneficiar o produtor. É justamente o que? É tentar fazer com que aquela pessoa realize aquela operação, por exemplo, já tratando logo do tema da Lei Candir, o que é a Lei Candir? Ela veio e fez assim, ó, ela tirou a cobrança do ICMS nas exportações de produtos primários, produtos agrícolas. Então isso fez o quê? Fez o aumento dessas exportações. E com o aumento de exportação, o que acontece? Aumenta emprego, aumenta a arrecadação de receita pelo próprio poder público, aumenta investimento no mercado interno. Então, assim, em geral, aumenta a melhora, é uma melhora de vida para toda a sociedade. Nesse investimento do mercado interno, vale a gente lembrar, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas como? Olha, se aumentou a venda, então aumenta a produção aqui, porque está procurando. Até a oficina de manutenção ali, ela aumenta, porque ela tem demanda. O mercado, ele não é segmentado, ele não tem uma divisão, ele é conjunto. Às vezes a avaliação é feita em separado para ficar mais fácil a gente entender. Mas olha só, quando você aumenta a exportação, você vai estar vendendo mais o grão. Então você vai precisar de mais maquinário, você vai precisar de mais pessoas trabalhando, você vai precisar de mais caminhão para fazer o transporte, né, dessa produção. Então assim, é uma cadeia que beneficia todos. Então assim, me causa espanto mesmo perceber e verificar que tem lideranças políticas que defendem a revogação da Lei Candir. Chega a ser estarrecedor mesmo. É uma total falta de conhecimento do benefício que essa lei trouxe para toda a sociedade brasileira e para impulsionar o agronegócio. Senhores, isso é tão claro, isso que o Leonardo está colocando para a gente, porque imagine o seguinte, vamos pegar aqui, a gente está falando do dia de campo lá no Bagestão. O Bagestão tem a área dele lá que ele planta só uma parte de safrinha, porque a safrinha não ocorre mesmo em todas por causa do risco, então não é todo mundo que faz 100% da área. Mas aí vamos supor que ele fazia 50%, mas está tendo demanda boa, ele passa a fazer 80% porque ela tem condição de 80%. Ele vai usar mais combustível. O posto que ele compra combustível vai trazer mais da refinaria. Olha que é o motorista do caminhão de petróleo, é o posto de combustível, a refinaria lá de Goiânia que abastece já está aí. Então quer dizer, como você falou, é uma cadeia tão grande que exonerar o ICMS da exportação vira um
um grão de areia no deserto. É exatamente o raciocínio. Você vê, a Lei Candir, ela é de 1996. Existe um estudo, foi desenvolvido pela Confederação Nacional de Agricultura, CNA, e que mostra que no período de 96 a 2018, teve um aumento de 500% na exportação de produtos agropecuários. Então, você vê o reflexo positivo. O quê? Quando você tirou a cobrança do ICMS nessas exportações, se tornou o produto mais competitivo. Então, ou seja, lá fora, o seu produto vai ser adquirido pelas pessoas interessadas, pelos países interessados, né? Isso vai fazer com que esse produtor ele aprimore a sua atividade, compre mais máquinas, contrate mais pessoas, né? Então, assim, vamos falar assim, incontestável que essa lei foi e provocou um grande benefício para o agronegócio e, consequentemente, para a sociedade brasileira. A gente não tem dúvida que o agronegócio hoje é o motor da economia brasileira. E assim, esse ataque, essas ameaças constantes dessas lideranças políticas que são contra o agro, elas devem ser combatidas, a gente precisa ficar atento, né? Hoje, em razão das contas públicas dos estados, que o ICMS é um imposto estadual, né? Então, os governadores estão dizendo o quê? Estão reclamando que esse imposto está fazendo falta para fechar as contas. E aí são justamente esses governadores que estão pressionando os congressistas a aprovarem uma alteraçãozinha na Constituição Federal para o quê? Tirar essa desoneração, voltar a cobrar o ICMS. Então, é preciso a gente ficar atento e cobrar dos nossos deputados e senadores que representam o agro para não deixar, para combater isso, porque senão o impacto é muito negativo, Fabiana. E olha, quando a gente fala dessas lideranças políticas, a gente precisa lembrá-los de que esse imposto, no fundo, na verdade, ele não vai fazer falta considerando toda essa cadeia. Todos os efeitos positivos, né, do aquecimento da economia. Porque assim, até a gente também vendo um estudo feito por uma entidade também representativa do agro, dizendo qual que é o impacto, qual que é o efeito prático caso a Lei Candir hoje seja revogada, vamos dizer assim. Né? A primeira coisa que vai acontecer é que vai sobrar para o produtor, como sempre sobra, né? As adquirentes da produção vão repassar esse custo para o produtor, né? E aí o que vai acontecer? Diminui rentabilidade, esses produtos vão perder competitividade no mercado internacional, então vai reduzir as exportações, então vai reduzir faturamento, né, na atividade agrícola, e isso vai diminuir a economia, diminuir contratação de pessoas. Aqui aproximadamente tem um estudo que fala que o preço pago pela soja, né, no caso da Lei Candir ser revogada, vai diminuir em 23% do que é pago hoje. Você vê, vai se tornar uma atividade insustentável e inviável, exatamente. E vai fazer com que até os produtores percam interesse, né, em produzir, em desempenhar essa atividade. Porque a gente sabe que o agronegócio é uma empresa a céu aberto, altamente arriscado, o produtor põe o patrimônio dele em risco, e coisas que não controla, como questões climáticas. Então, realmente, se não der um lucro, ele não vai querer trabalhar, não vai querer produzir, né? Então, o efeito é danoso, nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Leonardo, a gente ainda estava falando aqui sobre o governo, esses líderes políticos, usarem argumentos que não convencem, que são facilmente derrubados. E o problema é que eles fazem um furdunço danado, e se a gente, como você falou, se o produtor, as lideranças do agro não ficarem muito atentas, quando vê já foi, né? Exatamente. Um dos argumentos é tentar passar a imagem de que o produtor ele tem dinheiro sobrando e que esse dinheiro sobrando é justamente porque não está pagando imposto, não está as desonerações, e que a gente sabe que não é verdade. E também a questão de que, até esse é um argumento até engraçado, é cômico. Tem algumas lideranças que entendem que quando você desonera a exportação de produtos primários, você desestimula o investimento nacional nas indústrias. Então, assim, olha que loucura. Para você incentivar a industrialização, você vai acabar com a atividade econômica rentável, primária, que está impulsionando a economia brasileira. Isso é até cômico para mim, né? É como se
eu quisesse incentivar o frigorífico acabando com a criação de boi? Exatamente, um exemplo. Porque daí, como é que o frigorífico vai fazer o quê? Então, assim, os argumentos são frágeis de quem defende a revogação, né? Eu até, assim, avaliando, e tive a oportunidade de falar isso também no último evento que eu participei, o que deve ser feito aqui, eu acho, como estratégia das lideranças do agronegócio? Acabar com essa insatisfação dos governos estaduais, fazendo o quê? Existe uma obrigação constitucional de que o governo federal tenha que compensar os estados por esse prejuízo causado pelo não recolhimento do ICMS, que a Lei Candir trouxe. Só que a União, ultimamente, o governo federal, ela não vem fazendo isso. Então, leia-se bem nisso aí, governos Dilma, Temer, Lula, tá? Não vem jogar tudo agora no Bolsonaro, não estou fazendo defesa, nem estou com carta de procuração para defendê-lo, não, mas isso aí já é histórico, é de longa data. É um comportamento antigo, tanto é verdade que assim, a insatisfação dos estados começou lá em 2002. Né? Então vem essa briga, os estados reclamando, falando que essa não cobrança do ICMS está prejudicando as contas dos estados. Né? E como estratégia, o que deve ser feito? Acho que o governo federal deve fazer um acordão com os estados, fazer a aprovação de um projeto de lei, né, fixando os valores dessa compensação, como foi feito lá na origem da Lei Candir. Porque quando a Lei Candir nasceu, existia a previsão nessa lei de quanto o governo federal deveria passar para cada estado. Só que isso ao longo do tempo vem mudando e foi deixando, vamos falar assim, na discricionariedade do político. Então toda vez o governo tem que ir lá pedir, com o pires na mão, falar, passa para mim tantos milhões, entendeu? Então assim, fazendo esse acordo, essa insatisfação dos governadores, e cumprindo, né? A insatisfação dos governadores, ela vai diminuir, vai acabar, e essa pressão pela retomada dessa cobrança do ICMS nas exportações de produtos agrícolas, os primários, ela acaba, né? Então eu acho que é uma estratégia que deve ser utilizada pelas lideranças do agronegócio. E olha, esses líderes aí, de acordo com essa colocação do Leonardo, os líderes de agronegócio dos seus estados devem investir num levantamento interno. Como que seria caso revogasse essa Lei Candir, para apresentar para os seus governadores. Exatamente. Por exemplo, em Goiás nós temos a federação, a AFAEG, que tem um relacionamento muito bacana com o governador Ronaldo Caiado. Então, os sindicatos, a federação, as cooperativas, a ProSojas, fazem um levantamento ali. Quanto deixaria de produzir isso e o que acarreta em redução de impostos dentro dos seus estados? Seria uma boa, né? Com redução das vendas de máquina, de combustível, de tudo, de prestação de serviço. Vamos falar assim, uma excelente estratégia é mostrar que vai ser um tiro no pé, né, para o próprio poder público. Porque quando você vai onerar essa cadeia, a gente falou aqui anteriormente que você vai desestimular a atividade, você vai diminuir receita, e vai diminuir a arrecadação e vai causar um prejuízo maior ainda nas contas públicas, né? Agora eu queria só assim fazer um parênteses aqui. Há uma mania nas nossas lideranças, dos nossos governos, de achar que quando tem alguma crise nas contas públicas, tem que tributar mais, tem que cobrar mais imposto do cidadão, tem que cobrar mais imposto daquele segmento que eles acham que está dando mais dinheiro, né? E você até escreveu um artigo ainda falando, será que vão matar a galinha exatamente, dos ovos de ouro? A galinha de ovos de ouro ali, você vai explorando ela tanto que acaba que ela vai ser o quê? Aniquilada. E a riqueza que ela produzia, ela vai deixar de existir. Ao invés desses governos olharem para a questão de economia, né, vão falar assim, existem tantos mil funcionários, será que isso é necessário? Utilizar tecnologias, né? Tentar o quê? Diminuir despesa pública. Esse é um outro viés. Porque ninguém falou disso, né? Ninguém, até por incrível que pareça, eu ouvi do vice-governador do Mato Grosso esse argumento. Então, assim, é uma ideia que eu acho que deveria ser adotada, esse é um argumento que deveria ser adotado por todas as lideranças, prefeito, governador e o próprio governo federal. A gente precisa o quê? Tornar o Estado menos burocrático. Empresa. Tornar mais eficiente. Então, assim, com isso você vai reduzir despesa e, consequentemente, você não vai precisar de tanta tributação, pegar tantos impostos daquele que está trabalhando. A carga tributária no Brasil hoje, ela é uma das maiores do mundo. Mas você vai fazer uma pesquisa, 99% das pessoas se sentem insatisfeitas com o serviço público prestado. Você vê que o Estado não dá conta
de atender a sociedade de uma maneira eficiente. E não é dinheiro, que a gente está vendo que a arrecadação é altíssima. O problema é ineficiência do poder público. Leonardo, aí nesse caso a gente poderia adotar como exemplo, agora, recentemente, a gente viu aí, gerou uma polêmica, o presidente Bolsonaro sancionou lá, ele tirou a multa do FGTS era 50%, o funcionário ficava com 40%, 10% era do governo. 10 da empresa. Ele tirou esses 10% que era do governo. Que quer dizer, o empresário pagava os 50%, mas o funcionário só ficava com 40%. E os 10% ia para o governo federal. Ia para o governo federal. Aí alguns falaram que isso aí vai incentivar as demissões, porque o empresário ficou reduzido. E ele disse, não, eu vou incentivar a admissão, porque se ele precisar fazer uma troca de funcionário, ele não tem 10% extra ali para pagar. Exatamente. Esse é um exemplo clássico que eu vejo. Essa multa de 10% que faz a composição da multa do FGTS, ela foi criada para compensar uma dívida referente a umas correções do plano Collor, né, uma dívida muito grande que o governo federal tinha. E aí, essa criação desses 10% era temporário, até cobrir essa dívida. Só que o temporário se tornou permanente. Brasil é normal, né? E foi indo até que o governo Bolsonaro teve o peito, a coragem de vir e fazer justiça, cancelando essa cobrança porque não tinha mais razão de ser, né? E esses argumentos de quem defende isso, você vê que é uma ideia totalmente incoerente. Quando você corta tributo, com toda certeza você vai estar estimulando a atividade econômica. Então, esse é um bem. O governo que tem isso como meta, como ideia, ele está justamente incentivando a atividade econômica. Aí o ideal é aquela tributação só no final, que é aquele sonho utópico ainda. Olha, aí a gente vem falando de reforma tributária nos encontros que eu vou aí, congressos. Eu acredito que essa reforma está longe de acontecer, porque é briga de cachorro grande, é prefeito brigando com o governador brigando com o presidente, porque a gente tem uma divisão do bolo, né, essas receitas tributárias. E a Constituição diz que um ente não pode perder, né, o governo não pode vir aprovar uma reforma lá tirando receita do município. Então eu vejo assim, enquanto não tiver lideranças políticas ali com essa ideia de que a arrecadação não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento para o quê? Dar conforto para a sociedade, e tiver essa diminuição e simplificação do sistema tributário, a gente não vai conseguir fazer essa reforma. Pelo contrário, eles querem criar mais tributo, igual o imposto sobre grandes fortunas agora, que a gente tem que ficar de olho também, que vai afetar diretamente produtores rurais que são proprietários de imóveis rurais. Que o imóvel acaba sendo uma grande, pelo volume grande de dinheiro, né, o valor. Esse conceito de grandes fortunas, a gente nem sabe o que é, né? Mas lá no projeto fala assim, ó, patrimônio acima de 20 milhões. Aí patrimônio é o quê? Dinheiro, imóvel, fazenda, carro, né? Só que você já paga IPVA do carro, você já paga IPTU da casa, você já paga imposto de renda do dinheiro que você está recebendo. Então vem mais um imposto sobre tudo isso que já é tributado. É uma incoerência.